Aí vai ter todos os 20 mil vão parar para estudar o projeto, etc, etc. E não. Então, nesse momento, surgirá alguém para gerar este equilíbrio que se chamará o rei. Palavra que todos deveriam se submeter para que nessa cidade não haja caos. Porque se tiver o rei, pessoal, nós vamos se organizar assim, e todo mundo não fazer o que o rei manda, não tem rei, não tem caos. Então nós vimos aí 3 momentos em que é necessário que o rei surja. E todas as vezes que é necessário que o rei surja, é para qual objetivo? Bem comum. É por isso que o dono da vinha, ele quis o bem também dos trabalhadores. Ele quis o bem comum. Quando os cuidadores da vinha não estavam fazendo o bem comum, e Deus tentou, o rei lá tentou de tudo quanto é jeito, tentou até com seu filho. Aí ele falou assim, agora eu vou passar o reino para outro. Por quê? Porque vocês não fizeram o que o reino deve fazer. Que é o quê? Fazer o que deve ser feito. Direção, organização, bem comum. Então, qual é a segunda característica de um bom rei? Se o rei é benevolente, o que o tirano é? Quê? Malvolente. O tirano é egoísta. O tirano é egoísta. Vou colocar aqui para vocês. O tirano, pessoal, o tirano é aquele que toma decisões e fala assim, não, sabe quem é um exemplo de tirano? Roboão. Lembra da divisão do reino? Falaram pro Roboão assim, se você fazer o que o povo quer, o povo deve achar que manda, que não sei o que, para papapá. O tirano, ele toma decisões para mostrar que ele manda. O tirano mostra decisões também para dizer mostrar que o poder está na mão dele. Tá? O tirano, qualquer pessoa que se levante e ele veja que aquela pessoa é um risco para ela perder o poder, o tirano abate, porque ela está com medo de perder o seu próprio poder. Beleza? E vamos lá. Benevolência e egoísta. O que é benevolência? Não entendi? Buscar o bem comum. Alguém discorda dele? Ninguém discorda dele? Não tem outra coisa pra debater. Tem sim, acha aí, ué. Todo mundo concorda com ele? Então vamos lá. Depende do bem do outro, né? Porque se o bem do outro for Quê? Você entendeu o que ela falou? o bem do outro, mas se o bem dele for normal. Aí é um dilema, né? Aí a gente vai ver a resposta na próxima aula, que é o conceito de Agostinho para resolver isso aí. A resposta de Agostinho para resolver isso aí. Vamos lá. Mas um último aspecto, por isso que eu tenho que dar aula lendo. Eu, às vezes eu não gosto de ler e eu esqueço de pontos. Por exemplo, então se o bom rei ele é necessário, Deus é rei, por quê? Porque porque Deus é criador, então ele é rei e pronto, acabou. É isso que torna o nosso Deus um rei de direito? Não. É porque ele é mais forte. O que você acha? Chega um cara que eu sou mais forte que vocês, então eu reino sobre vocês. Tirando. Não, é porque ele tem todos os atributos necessários. O que você acha de um cara chegar aqui e falar assim, eu sou mais inteligente que todos vocês, então eu vou reinar sobre vocês. O que vocês acham? Hã? Se vocês não precisam de um rei, o que vocês acham? Tirando, mesmo que ele for o melhor que todo mundo. Porque o bom rei só o é na medida em que ele é necessário. Então Deus escolheu ser rei, não é por causa de Deus mesmo. Não é Deus olhando para si mesmo e dizendo eu quero porque eu quero e é assim, eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver para sempre assim, não vou morrer assim porque eu não morro. Tá? Não é eu sou mais poderoso que vocês e porque eu tenho mais poder, eu que vou mandar. E eu faço o que eu quero mesmo. E não estou nem aí para o bem comum, é para o meu próprio bem. Por isso que eu estou falando que nós já vamos ver mais para frente coisas mais ainda. O Deus calvinista é um tirano, porque ele não governa para o bem comum. Porque antes da fundação do mundo ele decidiu, isso aqui vai tudo para o inferno, mas por quê? Porque eu quis. E vai ser torturado para a eternidade. Por quê? Porque eu quis. Para minha glória.
Se nós tivéssemos um rei assim, o que diríamos dele? Vamos continuar. Benevolência consiste nisso que o Jari falou, perfeitamente. Benevolência é o rei que busca o bem comum. E o tirano busca o bem de quem? Seus próprios interesses. Oi? Ele é egocêntrico, ele é egoísta. Vejamos, no que consiste corrupção? O que é corrupção? Quando nós falamos que um político é corrupto, o que nós estamos falando dele? Ladrão. Que ele é ladrão. O interesse dele é maior que o É exatamente isso aí onde eu queria chegar, Eduardo. A corrupção consiste quando o indivíduo pega, vamos supor, a corrupção, dinheiro, pega aquilo que deveria ser para o bem comum, usado para a benevolência, e ele usa para si mesmo. Às vezes a pessoa usa a autoridade que ela tem, e tem um nome até de um tipo de corrupção específica, quando a pessoa não pega o dinheiro, mas usa o cargo em si, para ter um nome de corrupção específico para isso que eu não me lembro. Quando a pessoa usa a sua própria autoridade, não para a finalidade que aquela autoridade foi instituída, que é o bem comum, mas para o seu próprio bem. E todo governo existe para... Qual é a razão pela qual o rei existe? Qual é a razão pela qual os governantes existem? O bem comum. O Sócrates continua nessa conversa com o Glauco Adimanto. Sabe o que ele diz? Vamos lá. Quando você vai no médico e o médico fala para você, faça isso, isso, isso. O médico está governando sobre você? Sim, dando direção. Perfeito. Palmas para o Jari. Ele está dando direção. Então o médico governou sobre o corpo do Jari, na forma de se cuidar da saúde. Se você vai na academia e tem lá um personal trainer, fala assim, você está fazendo exercício assim. Aí o personal fala assim, não, rapaz, é para você fazer assim. E você vai e faz. Ele governou sobre você? Governou. Em qual sentido? No sentido da sua atividade física. Quando o mecânico ou quando o professor da autoescola diz, ó, você tem que frear desse jeito, ele está governando sobre você? Sim, porque ele está te dando direção na forma de se dirigir. E todas essas artes e esses serviços governam o outro buscando o quê? O Sócrates diz assim, a medicina busca o seu próprio bem? A ciência de cuidar dos cavalos busca o seu próprio bem? A ciência que pesquisa o cabelo, desculpa, velho, busca o seu próprio bem ou busca o bem dos cabelos? Os cabelos. A ciência que que estuda a educação, ela busca o seu próprio bem ou ela busca o bem daqueles que serão educados? Hã? Então o Sócrates vai dizendo que toda arte, que toda ciência, que toda forma de servir, naquele sentido, é um maior governando o menor pelo bem do menor. Pelo bem do menor. Isso é Sócrates dizendo. Aí o Glauco se levanta e diz o seguinte, você é mentiroso, Sócrates. Você é um herege, vai queimar na fogueira. Sabe por quê? Sócrates, os pastores visam o bem das ovelhas? O que Sócrates responde? Sim. Qual é o serviço do pastor em cuidar da sua ovelha? O máximo bem da ovelha, o cuidado da ovelha, crescimento da ovelha. Aí o Glauco e o Adimanto dizem assim, negativo. Porque todo pastor, ele cuida das ovelhas, mas depois ele pega a ovelha, ele mata a ovelha, ele come a ovelha e ele vende para ganhar dinheiro. E ele diz assim, por acaso você já reclamou, Sócrates, de um pastor que cuida das suas ovelhas e depois mata para vender e para ganhar dinheiro? E como o pastor, ele usando essa analogia de médico e tudo, como o pastor é um governante sobre as ovelhas, não tem problema o governante buscar o seu próprio bem. Porque o pastor busca o seu próprio bem. E aí?
Então agora, tudo que eu falei até agora cai por terra com esse problema do Adimanto. Porque o Adimanto diz agora que não, os governantes podem sim buscar o seu próprio bem, e eles governam para o seu próprio bem, assim como o pastor quando cuida das ovelhas. Eita, olha aí. Tá falando de animal? Os pastores fazem isso com a gente, né? Hã? É. Mas a questão é o seguinte: na analogia, ele diz que todo governo, toda atividade é para o bem do outro. Nós não dizemos que o médico, o veterinário, não é o bem do cavalo? Mas por que tá cuidando do cavalo? Para o bem do cavalo. Ah, o cavalo fica bom lá. Mas e se ele for um cara extremamente rico, bilionário, que não precisa ganhar dinheiro, e ele cuida dos cavalos de graça? Não é? Então, o Sócrates está dizendo, toda essa arte é pelo bem do outro. O veterinário é pelo bem do outro, o rei é pelo bem do povo, o governante é pelo bem do povo, o médico é pelo bem da saúde do outro. Aí o Glauco diz assim, você está errado. Porque o pastor, todos esses exemplos que você deu, não é, a pessoa faz por si mesmo. E o exemplo que ele diz do pastor, a pessoa cuida da ovelha e faz carinho na ovelha, tira a lã da ovelha para não tampar os olhos, mas depois o quê? Mata, come, faz churrasco e vende ela. Mas não é pro bem de quem vai ser frente, quem vai comer, quem vai usar. Mas o pastor está governando as ovelhas. Está governando pro bem das ovelhas? Até ela está viva sim, gente. Na hora tem que morrer. Eu tô fazendo esse bem aqui para você só para te matar depois, tá? E comer. Eu acho que toda a inversão de bens, porque o ser humano é mais importante que a ovelha. Então se precisa. Mas não é essa a questão. Isole a atividade do pastor. Isole a atividade do pastor. Nós estamos falando do pastor que cuida das ovelhas. Porque qual é o argumento de que todo governante tem que cuidar do bem do outro? O argumento é que toda a ciência tem isso na sua natureza. O médico existe por si mesmo ou pelo bem da saúde? Então, o Glauco diz o seguinte, mentira. O médico existe pelo bem de si mesmo. Ele faz o curso para ter dinheiro. E ele vai dizendo tudo isso. E chega no pastor. Então nós precisamos de uma forma de responder essa analogia, que foi uma analogia que a gente usou a analogia do médico, a gente usou a analogia do pastor, dizendo que o pastor cuida das ovelhas e é o bem das ovelhas, para defender que o governante deve cuidar do seu próprio bem. Então a gente precisa agora responder isso. Eu acho que todo reino exige sacrifício também, de certa forma. Todo reino exige sacrifício? Certos sacrifícios. Mas o bem comum pode ser o bem pra ele também. Eu acho que ele tem que se lascar porque ele tá reinando. Eita! E aí? Oi? Você não vai fazer pelo outro. Se o outro não existir, você não... Você vai fazer por quê? Por exemplo, se não tivesse os alunos... Não valia de nada. Você não está fazendo, tipo, Sim. só por você mesmo, dando aula. Se você não tivesse os alunos para você fazer por eles, você também não seria um professor. É verdade. Né? Então tem isso. Então, e aí? E aí, então o pastor não tem problema ele matar as ovelhas e não tem problema ele ser um pastor por si mesmo. Acho que em caso de guerra também, pela necessidade dele. O Sócrates, por isso que é bom ler o Sócrates. Continua. Ele tem uma resposta muito boa. Fala. Acho que também, por exemplo, em caso de guerras, algumas pessoas são mandadas à guerra a fim de se sacrificar pelo bem das pessoas. Sim. Não é como se o rei quisesse mandar eles para a morte, mas há necessidade deles irem. Muito boa. Muito boa. Alguém quer dar mais uma resposta antes de eu apresentar a resposta de Sócrates? Que a resposta que eu vou apresentando para vocês para esses problemas são respostas possíveis, que para mim fizeram sentido, mas vocês podem encontrar outras respostas, tá? Estou sendo arbitrário, essa é a resposta, pronto, acabou. Mas veja só como Sócrates é genial em argumentar para o Glauco dizendo o seguinte: sim, os governantes devem sim viver pelo bem do outro, e eu vou provar para você que o pastor sim vive pelo bem da ovelha. Ele diz o seguinte: Glauco, você está cometendo aí um equívoco, Glauco. Você está cometendo uma confusão gigantesca. Por quê? Primeiro, Glauco, você está dizendo que o pastor, ele mata para comer e depois para vender. Tá, mas e se eu sou um cara super rico, que não preciso matar as ovelhas para comer, eu não preciso vender elas, eu sou muito rico e eu tenho essas ovelhas e quero cuidá-las delas para o máximo bem delas até elas morrerem. Eu não sou um pastor que vive pelo máximo bem das ovelhas? Sou. Não sou? Sou ou não sou?
eu sou menos pastor do que aquele que vendeu? Não. Então ele diz, Glauco, o primeiro ponto que você está errado é que existe sim, e eu posso encontrar inúmeros pastores que vivem de fato pelas suas ovelhas e pelo bem delas. Não vai comer e não vai matar. E ele diz o seguinte, quando você diz que um cara vai matar para vender, você está misturando os governos. Por quê? O Christian vende o seu serviço. Na hora que o Christian está vendendo o seu serviço, ele está vendendo a sua arte. A arte dele é para o quê? Para matar a necessidade do outro, que é colocar azulejo. Ok? Colocar azulejo. Ou seja, o Christian, neste caso do negociante, ele governa na área do homem de negócios, dos negócios. Então Sócrates diz o seguinte, você está misturando as coisas, porque você está pegando a função do pastor e a função do homem de negócio. Esta função pode estar na mesma pessoa, uma pessoa pode ter a função de pastor e também aqui a função de homem de negócios. Mas se nós olharmos de forma isolada somente a função pastoril, sem misturar com a função do homem de negócio, o que diremos que é a melhor qual é a função e a finalidade da função do pastor? Qual é? Cuidar. O máximo bem das ovelhas. Suponhamos que você tem uma fazenda de gado e você vai colocar um vaqueiro lá. Ele não vai vender para ninguém e não vai comer. Qual é a função dele? É o máximo bem da... Se ele começar a matar as ovelhas, os boi e comer, o que você vai fazer com ele? Vai mandar embora. Porque ele não é o açougueiro e ele não é também nem um homem de negócios. Ele é ele é o cuidador. Então, olhando de forma isolada, somente a função pastoril, nós continuamos afirmando sim. A função pastoril, a função do pastor é o máximo bem das ovelhas e não o seu máximo bem. O médico, a mesma coisa, ele pode vender o seu serviço na área do homem de negócio, mas se ele for um cara extremamente rico, como eu conheço médicos que atendem de graça, ele é menos médico? Não. E o pastor, ele tem escolhas também, não é? Ele pode comer, mas ele pode comer outra criatura. Exato, ele poderia ser vegetariano, vegano. Ele tem outra forma dele viver sem comer ovo. Poderia comer peixe, exato, ele poderia comer peixe. Então, analisando de forma isolada, o pastor continua sim tendo a função de governar para o bem das ovelhas. Uma analogia, tem um teólogo muito... Que horas são? Tem um teólogo espetacular chamado Tomás de Aquino, e o Tomás de Aquino escreve uma carta para um rei chamado o rei de Chipre. Tomás de Aquino era o teólogo mais famoso da época. Conheceu o rei de Chipre, o rei de Chipre gostou dele, e o Aquino escreveu uma carta para o rei dizendo o que é reinar, sobre o significado do reinado, e a carta se chamou A Realeza, Carta ao Rei de Chipre. E sabe uma analogia muito linda que ele usa na carta? É que um rei é semelhante a um capitão de navio. O objetivo do capitão do navio é, com o navio que está com os tripulantes aqui, levar o povo até seu destino no máximo bem e em segurança. Todos os marinheiros que este capitão terá são submetidos ao capitão na medida em que se submetem a esta missão de levar o povo até... Então o capitão não é autoridade ou qualquer coisa por si mesmo, porque se for por si mesmo ele é O capitão é autoridade diante da sua missão de levar O marinheiro vai ser rebelde quando ele não se submeter a essa... Agora suponhamos que um capitão está tomando uma atitude totalmente errada que vai matar todo mundo. O bom marinheiro obedece ou não? Não, porque o bom marinheiro ele se submete à função do capitão e não à pessoa em si. E a função capitanal, nem sei se existe essa palavra, a função do capitão é o que? Levar o máximo bem, e é a ela que o marinheiro se submete. Se o capitão, por questões de ego, eu quero chegar rápido porque eu quero mostrar que eu sou o capitão mais veloz em atravessar esse mar.
Ou você quer mostrar o seguinte, o vice-capitão deu uma sugestão só para mostrar que é ele que manda, não, então vamos por aqui. Ou ele não quer reconhecer que está errado porque é ele que manda, ou qualquer coisa assim, estou falando do capitão. Esse capitão é rei ou é tirano? Tirano. Ele é tirano. E põe em risco quem? O tirano, ele governa para si mesmo. E o tirano, além de governar para si mesmo, imagina que eu tenho um rei aqui. Ó, tem várias pessoas da sua família aqui, ó, a Érica, o Eduardo, o Matheus. Imagina que eu governo para mim mesmo, eu sou o rei aqui, aí eu dou toda uma estrutura chique para o meu irmão João Gabriel, e eu sou o rei, eu não sou seu irmão, eu sou o rei, e eu abandono a sua família. O que eu sou? Sou rei ou sou tirano? Por que eu sou tirano? Porque o tirano, ele governa para si mesmo e governa para quem? Para os seus favoritos. Hã? Quê? Não conhecia esse termo. Marcial? Parcial. Ah, tá. Entendi. Marcial. Falei? Parcial. É, exatamente. E o tirano? Quando ele falou assim, ó, eu não vou dar para vocês, eu vou dar para o meu irmão. Você pergunta, por quê? Porque eu quero. E lembra quando eu disse uma observação aqui, quando a gente às vezes transforma Deus num tirano? Quando a gente quer ser favorito. Quando a gente quer ser favorito, quando a gente quer que... Hã? Oi? É privilegiado, tem os privilegiados. Tem os privilegiados, sim, mas tem aqueles também que às vezes não tem poder em igreja, em estrutura, em convenção. Mas ele quer que Deus o favoreça. Ele quer que Deus dê privilégios para ele. Eu tive uma... Meu Deus. Não é você, meu bem, e... Isso é passado. Eu tive uma ex-namorada que um dia a gente estava num lugar e o pai dela era muito rico. O pai dela era, na região lá, ele era o maior dessa área, ele tinha dinheiro. Pra você ter noção, ele tinha uma casa na praia com 20 quartos. Era pra ser rico, Não, isso aqui não é 20, é 7, né? 20. Aí, um dia eu estava falando para ela assim, como é que é? O seu pai faz aposentadoria privada, ele faz um seguro para vocês, de vida, alguma coisa, alguma aposentadoria para vocês, caso ele venha a faltar, porque ele mantinha, né? Aí, ela disse assim, não. Eu falei assim, nossa, mas é perigoso, né? Porque vai que seu pai venha a faltar um dia, vai morrer. Não, isso não vai acontecer, não. Não, eu sei que não vai acontecer, mas caso um dia, por um azar do destino, caia um meteoro só na cidade que ele foi lá trabalhar, não vai acontecer isso. Eu sei que não vai acontecer. Não vai acontecer porque Deus cuida do meu pai. Aí eu fiquei meio assim, eu falei assim, cuidou do seu e não cuidou do meu por quê? Você é favoritinha? Você é bonitinha de Jesus. Deus ama mais seu pai do que o meu. Aí acabou o namoro. Ela queria que Deus fosse um rei ou um tirano? Então, quando eu quero transformar Deus naquele que atende às minhas campanhas, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas expectativas. E por que eu tenho os meus sonhos? Porque eu tenho o meu sonho. Porque eu quero desfrutar, porque eu quero viajar para a Inglaterra e para todos os mundos, porque eu quero ter esse prazer e eu quero que Deus dê isso para mim. Enquanto tem gente, às vezes, uma criança lá em tal lugar, que está sendo estuprada em comércio, mas eu quero que Deus me dê o meu Honda Civic, porque eu sou o escolhido. Eu estou transformando Deus no rei ou no tirano? O que vocês achariam de um rei que desse privilégios? Sou eu que estou dizendo isso? Não, vocês mesmos estão dizendo. Quando você pega as tentações de Jesus no deserto, todas as tentações são tentações que buscam Jesus usar o seu poder em benefício próprio.
usar o poder da natureza filial com Deus em benefício próprio. E tem um comentarista que ainda diz que Satanás não está fazendo somente uma tentação ali, ele está tentando Jesus a corromper seu ministério, um jeito de ser, um jeito de reinar. Por exemplo, qual é a primeira tentação? Da fome. Ele está com fome e transforma a pedra em pão. Por que transformar a pedra em pão é pecado? Por que transformar a pedra em pão é pecado? Onde está escrito na Bíblia? Transformar a pedra em pão é pecado. Se Jesus multiplica pão para todo mundo, por que é pecado? Aí alguém fala assim, hã? Porque não é para esse fim que a função. Boa resposta. Tem gente que me responde normalmente assim, é porque foi o diabo que falou. Então transformar a pedra em pão virou pecado porque o diabo falou. Aí eu perguntei assim, se o diabo mandar você perdoar, virou pecado perdoar? Não. Se o diabo mandar você tomar tereré, o diabo chegou aqui, toma tereré, aí virou pecado tomar? Então agora é o diabo que dita o que é pecado e o que não é? Não. A tentação aqui é exatamente essa que o Jair falou. Pegar da sua natureza de filho de Deus e usar para um fim pessoal, individual, egoísta, e não foi para este fim. Tanto é que na oração ele diz, o pão é nosso. Para uma multidão ele multiplica pão. Para si mesmo no deserto, ele mesmo sendo filho de Deus, fica com fome. Tem um livro do Dr. Dostoiévski onde ele conta apresenta um conto chamado O Inquisidor. E nessa Jesus aparece na época da Inquisição da Igreja Católica, e Jesus vai no velório e ressuscita um morto, Jesus abre o olho do cego, Jesus faz um paralítico levantar. Aí aquilo começa a causar uma confusão, a multidão começa a seguir Jesus. Aí o inquisidor chega e prende Jesus, e Jesus está preso e açoitaram Jesus. Aí o inquisidor chega em Jesus e diz assim, Jesus, eu queria muito fazer uma pergunta para você. Eu queria saber por que você não transformou pedra em pão? Porque se você tivesse transformado em pedra em pão, o mundo todo viria para comer do teu pão. O Donald Crable, no livro O Reino de Ponta Cabeça, ele diz que as 3 tentações, eu vou explicar para vocês, se referem a política, religião e economia. Um modo de reinar. Política, religião e economia. E que essa de transformar pedras em pães se refere também à economia. Olha o que o inquisidor diz. Porque se você transformar pedras em pães, o mundo inteiro ia vir a você e você ia fazer o quê? Ia transformar completamente a economia do mundo. E diz ainda que essa tentação vai além de simplesmente transformar a pedra em pão. Porque Jesus estava sendo tentado naquele momento pelo diabo para usar o seu próprio poder para satisfazer todas as suas necessidades físicas quando assim o quisesse. Imagina Jesus está caminhando aqui, está com fome, Jesus fala assim, não estou mais. Quero ir no banheiro, o banheiro está longe, não estou mais. Estou com frio, não estou mais. E quando Jesus chama Pedro de Satanás, o que Satanás está fazendo? O que Pedro está fazendo naquele momento? Tentando fazer com que Jesus não vá para o seu sofrimento. Livre-se do seu sofrimento e apegue-se ao que? O seu prazer. E às vezes use o seu próprio poder para isso. Aquela questão humana de Jesus, né? Parte da missão de Jesus era passar pelo que nós passamos. E mostrar como que um rei em excelência é. Todas essas tentações. Aí você pega a tentação, se joga de um alto lugar. Na aula passada eu falei detalhes para você, pessoal, de como que era o templo. O templo era o centrão da cidade, uma feira gigantesca. Imagina se Jesus se jogasse do lugar mais alto, pessoal. Eu falei para você que o templo tinha 50 metros. Imagina se Jesus se joga do lugar mais alto e o povo vê ele flutuando com o anjo segurando. O que você acha que ia acontecer com Jesus? Ele não ia ser crucificado. Provavelmente. Quando ele estava pregando que incorporou um demônio no cara lá e começou a confessar que ele era o Deus, ele falou, quieta-te, né? Aí. Jesus teve um modo de querer manifestar o seu reino que não era assim como o diabo queria. Ou seja, é uma espiritualidade da autoproteção. Tem um cara aí, eu até salvei o vídeo para trazer aqui para vocês. Discípulo de Pablo Marçal.
Pablo Marçal citou o cara, apoiou o cara lá, e o cara crescendo, não sei se o Pablo Marçal financia isso ou não, e o cara estava dizendo o seguinte: um dia eu era